Boa tarde, Elísio. Boa tarde, Potência, toda a nação azulina. Prazer falar com os amigos. Prazer também, presidente. Presidente, eu confesso que ontem, como diriam os ingleses, yesterday. Tem uma música com essa música, dos né? Beatles. Os Beatles, é? Yesterday. Ei, eu choro quando canta isso. Chora, né? Eu me lembro de Maria Garrafa. Ontem eu me surpreendi quando eu abri o meu celular. Ele é daqueles bem simples, eu chamei ele de Perdoe, que estava lá a notícia da saída do Raimundo, né? Mas aí eu estava dizendo aqui o seguinte, presidente, que tanto o senhor como o Raimundo Tavares são dois grandes azulinos. Inclusive, essa história recente do CSA, estavam os dois ali lado a lado. Mas houve nesse momento algum, eu não diria conflito de interesse, porque o interesse é o mesmo, mas houve visões diferentes, de ângulos diferentes, e o Raimundo mandou áudio, etc., para o conselho, terminou vazando para todo mundo. E aí o senhor agora fica com essa responsabilidade de ir tocando o barco. Como é que estão os bastidores do CSA? Que é o que o senhor tem a passar para o torcedor azulino? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Elísio. Eu acho, Elísio, que a única coisa, geralmente, é porque, como você falou, não existe nenhum conflito de interesses, porque ambos somos azulinos e lutamos pelo projeto do clube, né? Pela mesma causa, né? Pela mesma causa. Então, o que existe são formas de gerenciamento diferentes. Não é? Hoje eu percebo Sim. que não tem condições, por exemplo, de duas pessoas que estão no mesmo nível, não é, administrarem sem que ou tem que haver uma junção de pensamento muito grande, ou qualquer uma divergência que der, pode haver esse tipo de coisa. Mas pode haver um desgaste. Exatamente. Eu me recordo, Elísio, que uma vez eu fui convidado, há um tempo atrás, para ser um secretário de, vamos dizer assim, de uma determinada gestão. E eu recusei porque eu tinha certeza que poderia estragar a nossa amizade. Uma vez que, se porventura eu não desse aquele resultado que o gestor principal precisava, que ele ficava em uma condição muito chateada para me demitir. Então, eu preferi não aceitar. Né? Então, às vezes, exatamente como você estava falando, são modelos de gestão diferentes, né? Apesar de que todos buscavam o mesmo resultado. Mas não tem nada que além do que essa forma diferente de gerir. O presidente Rafael, nessa reunião que houve ontem, nessa conversa do senhor com os jogadores, se o senhor puder externar, porque tem coisas que ficam no clube, não é? Tem coisas que você resolve. Por exemplo, quando tem um problema na minha casa, a roupa suja eu lavo lá na minha casa mesmo. Quando a dona Vera bota aqui de você, não, dona Vera, eu me escondo debaixo da cama, rapaz, com medo. Dona Vera é brava. Dona Vera... Nessa conversa que o senhor teve com o grupo, com os jogadores, a reintegração, porque até onde eu sei, o Silvinho e o Nadson já estavam afastados, foi feito um apelo para reintegrar, pelos próprios jogadores, para reintegrar os dois. Como é que foi tratado isso, presidente? Olha, na realidade, eles estariam sendo recebido o contrato de ambos, né? Sim. Do Silvinho e do Nadson. Sim. Essa era uma decisão do Departamento de Futebol, juntamente com a diretoria, comigo e com, vamos dizer assim, todos envolvidos, comissão técnica, Departamento de Futebol e a Previdência. E a presidência foi dito que seria acordado que, pelo número de jogadores que tinha chegado, que nós precisávamos fazer essas duas decisões
Porém, quando eu fui comunicar aos atletas, né, os atletas contestaram em alguns momentos, mas aí a gente não saiu nada dessa contestação. Conversamos, explicamos, ambos já tinham clubes para irem, né, e ambos tinha sido já até através do nosso departamento de futebol, no caso do Emerson, ele já tinha inclusive arrumado clubes para os dois jogadores. E após eu conversar com eles ficaram muito nervosos, porque gostam muito do clube e gostaria de continuar. Muito bem, então eles ficaram fora do grupo, do treino, e após o treino os jogadores, um jogador foi na minha sala, pediu que os demais atletas queriam uma reunião comigo. E eu fui, e lá chegando eles fizeram a explanação que o ambiente estava um pouco conturbado, que precisava dar uma melhorada, que gostaria de conversar com o presidente Raimundo Tavares, já que o presidente era o responsável pelo futebol. Né? Então, eles não reivindicaram absolutamente nada, apenas eles disseram que fizeram a explanação dele, que o grupo era um grupo unido, que todos ali estavam para defender uma causa e tal, enfim. Então eu solicitei, tentei um contato com o presidente Raimundo para que ele pudesse fazer essa reunião no dia seguinte. Mas até então eu tinha falado que nenhuma decisão seria tomada sem antes o presidente Raimundo decidir e tomar conhecimento que ouviria os restos dos atletas reintegrando, vamos assim dizer, porque ele não chegou a ser feito nenhum afastamento, entendeu? Apenas foi a comunicação. Foram comunicados, sei. Foi comunicado de que seriam acertados os contratos. Eu chamei a doutora Carol, o próprio Chiquinho estava na reunião, né? Chegou durante a reunião com os atletas, com esses dois atletas. Então, o resto do grupo, todos os jogadores estavam no vestiário e fizeram a colocação deles. Disseram que estavam sendo incomodados com a presença do menino, do Herberton, do Bicudo, e desde que o Bicudo tinha chegado, tinha causado certo desconforto pela forma de ele vir com um método de trabalho que, honestamente, para nós não causou nenhum problema. Sim. Mas que os jogadores estavam, de uma certa forma, insatisfeitos com o Bicudo, não com o presidente Raimundo. Não era com Raimundo Tavares, era com o Emerson. Com o Emerson, absolutamente. O presidente Raimundo, alguns já tinham convido com ele, não tinha absolutamente nada, apenas a pessoa que o presidente Raimundo e que nós concordamos em que trabalhasse no dia a dia com os atletas, que era a pessoa que estava ali convivendo, resolvendo algum problema, e tudo que se acontecia no futebol passava-se para o superior dele, que era o Raimundo Tavares. Então, assim foi feito. Né? Só que os jogadores disseram que estavam insatisfeitos com a presença do Emerson, em decorrência de falta de relacionamento. Enfim, eu não posso dizer se eles estavam certos ou se eles estavam errados. Nem o Emerson estava errado, nem o Emerson estava certo. Porque quem convivia com eles era o Emerson e o Emerson e eles com o Emerson. Então, diante dessa situação, eles solicitavam de que o Silvinho e o Nadson continuassem no grupo, né, que eles eram responsáveis, que eles eram as pessoas que treinavam e que, enfim, eram jogadores que não cometiam disciplina, que eram amigos deles, que queriam e tal, enfim. Eu falei, não, olha, eu ouvi eles e eles solicitaram uma reunião com o presidente Raimundo Tavares. Só que eu não consegui, terminou mais ou menos essa reunião 1h da tarde.
de 1h até 11h da noite eu não consegui nenhum contato com o presidente. Liguei por várias vezes com o presidente Raimundo Tavares e utilizei inclusive outras pessoas para que ligassem para ele. Então eu precisava falar com ele para passar para ele o teor da reunião, para que ele então tomasse conhecimento e tomasse a decisão, né? Sim. Aí então, como eu não consegui falar com ele, 11h da noite eu passei um áudio para o presidente Raimundo e fui dormir. E no dia seguinte, no caso ontem, né, o que seria reunião com os atletas, que eles tinham solicitado pela parte da tarde, que ia haver o treino, aí foi quando eu ouvi, tomei conhecimento do áudio que o presidente gravou, e esse áudio foi para o conselho, e não sei por que razão, eu também não faço parte do grupo do conselho, esse áudio vazou e eu tomei conhecimento da decisão do presidente Raimundo. O presidente Rafael, na minha condição de jornalista e de radialista também, eu ouvi o áudio atentamente e tem algumas colocações que o Raimundo colocou que eu tenho que lhe perguntar, não tem como. Até porque é a minha função, né? É minha função. Aqui eu não estou tratando com meu amigo Rafael, é com o presidente Rafael Tenório. No áudio do Raimundo, que eu lembro, ele colocou que o senhor chegou a tomar algumas decisões sem comunicar a ele, e isso teria deixado ele insatisfeito, porque ele nunca tomava grandes decisões, sem comunicar ao senhor. Quais foram essa decisão? Isso aconteceu? Ou era coisas que era da presidência do clube mesmo? Não, aconteceu uma, sim, e eu tenho que aceitar e vou justificar o porquê. O presidente Raimundo tinha mandado preparar de que o Norberto, né, não jogaria as duas partidas contra o Cruzeiro, contra o CSA. Ele não participaria das partidas. E então, mais ou menos umas 9 e pouca da manhã, 10 horas da manhã, sim, eu recebi uma ligação. Primeiro foi uma mensagem pedindo se poderia falar comigo. Eu falei que sim, que mesmo estando em reunião com os atletas, mas eu podia atendê-lo. Então eu recebi uma ligação do presidente do Cruzeiro, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, e ele a mim, o Sérgio Rodrigues. Por sinal, amanhã nós vamos jantar, já está marcado o nosso jantar, sábado à noite, quando a delegação do Cruzeiro chegar. À noite eu vou jantar com o Sérgio, e o Sérgio me fez um pedido. Presidente, agilize aí, por favor, a liberação do Norberto, porque eu preciso escrever ele, que eu tenho até sexta-feira, que seria hoje, eu preciso escrever ele para que ele possa ser relacionado e ir para o jogo contra o Vasco, que aconteceu ontem. Então, eu disse a ele, tem uma cláusula que ele não pode jogar. Ele disse, presidente, mas não leve isso em consideração. Vamos dividir vamos dizer assim, esse acordo, vamos botar só que ele não joga o primeiro jogo em Maceió, ele poderá jogar no segundo, ainda será na 27ª rodada, nós ainda estamos na quinta, será a sexta. E eu fiquei, lógico, para atender, eu falei, não tem problema não vejo também esses grandes problemas que não causaria nenhum prejuízo para o CSA, o Norberto jogando ou não contra o CSA na 27ª rodada. Então, eu tentei, né, eu falei, então vamos tomar essa decisão, porque era uma decisão que eu precisava imediatamente tomar. E era um pedido de um presidente de clube, do qual eu tenho um bom relacionamento, e amanhã ou depois, Elise, eu não sei o dia de amanhã, se eu voltarei a precisar dele, ou voltarei a precisar dele um dia. Então, o que é que eu fiz? Eu acordei e para que ele não fizesse esse jogo, e liberei e agilizei a documentação, pedi para o Chiquinho, eu sei que tiramos o contrato da CBF, foi feita toda a regularização, e à noite o jogador já estava regularizado,
E à noite recebi uma ligação do Pastana também, agradecendo, presidente, muito obrigado pelo senhor ter agilizado e tal. Então, só essa troca de gentileza, essa troca de coisas que eu faço. Então, o presidente Raimundo, eu acredito que ele naturalmente ficou chateado porque eu fiz essa liberação, mas foi em decorrência de não ter tido contato com ele, já que eu não conseguia um contato telefônico com ele, por isso que eu tomei essa decisão. Ô presidente, em relação ao Bruno Pivetti, ele foi liberado para uma conferência lá na CBF, como é que foi isso? O Bruno, ele, talvez, eu creio que vocês sabem, o Bruno é um professor. É instrutor, né? Instrutor. Ele é um coach, né? É um instrutor, ele tem turma que faz sobre curso de treinador de futebol, inclusive na Europa. Ele faz muitas aulas por conferência, por vídeo, e ele foi convidado para ministrar um curso lá na CBF, né, o que é um motivo de satisfação para um jovem com 37 anos, né? Então nós liberamos ele para que ele fosse ministrar esse curso, e ele já está aqui em Maceió, né? E vai comandar o treino hoje para fazer todos os trabalhos normalmente. Ô presidente, é óbvio que com a saída do Raimundo, a chegada dele, o torcedor ficou muito eufórico, né? O torcedor do CSA tem um carinho muito grande pelo Raimundo Tavares, como tem também pelo senhor. Alguns torcedores até lamentam aqui, dizendo, poxa, Tenório Tavares fora do CSA, só quem pede é o CSA. Coloca aqui o torcedor Ricardo Elias e outros torcedores da mesma linha, né? Mas aí, em relação à direção de futebol, o senhor já está à procura de outra pessoa? Como é que fica essa questão? Porque, na realidade, está vago, existe uma vacância nesse momento, ou o senhor já escolheu alguém dentro do próprio clube? O dia a dia do futebol, né, nós tivemos uma reunião com os jogadores, tivemos uma reunião com a comissão técnica. A nossa equipe, ela praticamente está definida, né, com a contratação desses 8 atletas que foi contratado nos últimos dias. Eu acredito que praticamente nós fechamos o grupo, né, talvez uma posição lá ou outra, né, inclusive ficou acordado, Elísio, que se porventura, né, qualquer desses atletas que aqui estão, eles não tiverem um rendimento satisfatório que a comissão técnica precise, que nós precisamos, com isso aí, nós, a comissão técnica, para ser bem claro, vamos imaginar que um determinado jogador, ele não está bem, ele não está tecnicamente dando aquilo que o clube precisa. Então nós vamos fazer, podemos fazer o desligamento de qualquer um atleta desse e contratar outros jogadores até que dê tempo. Aqui não ficou nada pactuado de que ninguém sai e ninguém entra, não. E a comissão técnica disse, determinado jogador não está servindo, pode liberar. Nós vamos fazer a liberação normal, sem que, no entanto, não haja esse vínculo de não poder tirar, entendeu? Quando eu vi essa notícia ontem, eu fiquei lembrando da Série C. Que houve uma pressão do jogador, no caso ali foi diferente. Houve uma pressão dos jogadores para mudar o técnico do time. Tô lembrado. Não foi na Série C? Lembrado, foi. Não teve isso lá na Série C? Nesse caso, a insatisfação, conforme o senhor está colocando, era com o... Nadson? Com o Eberson. Dos jogadores, era com o Eberson essa insatisfação. Aumenta muito a sua responsabilidade, né, presidente? Porque o Raimundo Tavares é um cara muito querido também, tal qual o senhor, pelo torcedor azulino, né? Exatamente, mas eu passei isso para os jogadores, né? E é uma situação muito parecida,
só que era completamente, apesar de ser parecida, elas são parecidas em termos de conflito. Sim, de conflitos, sim. De conflito, Existia naquela época um conflito dos jogadores com o treinador, com a comissão técnica, porém nós estávamos no G4 durante toda a competição. E eu reunia-me com os jogadores da época e dizia o seguinte: olha, primeiro nós vamos atingir o nosso objetivo e depois nós vamos tomar uma decisão. Até que na 17ª rodada, os atletas tiveram aquele fato que todos já sabem o que aconteceu. Nós demitimos a comissão técnica e fizemos uma reunião no dia seguinte com os jogadores, dizendo que dali para frente nós tínhamos agora a obrigação, a responsabilidade tinha aumentado, haja vista que nós estávamos trocando uma comissão técnica que durante 17 rodadas estava no G4 e que nós precisávamos ter o acesso, já visto que isso e todos os jogadores se uniram e já estavam unidos e disseram o seguinte: presidente, nós vínhamos fazendo esse resultado pelo senhor, pela forma como o senhor administrou e esse conflito dele que começou na 3ª rodada contra o Botafogo de João Pessoa, lá quando nós perdemos o jogo de 2-0. O Everton Heleno já começou a ter problema lá no vestiário e foi uma confusão muito grande. E nós resolvemos e mantivemos um treinador na época. E a história mostrou lá na frente, os jogadores compraram tudo, nos se uniram e nós fomos campeões brasileiros. Então, nesse momento é muito parecido os conflitos, né? Sim. Porque com a insatisfação que os jogadores tinham com o Emerson, né? Então nós tiramos o Emerson e passamos a responsabilidade para os nossos atletas também, né? Então, se vai essa reunião que nós tivemos com os atletas, eu mostrei para eles, a responsabilidade agora dobrou, porque com a saída do presidente Raimundo, né, e a do Emerson que não agregava e só estava desagregando, não é o caso do presidente Raimundo, é o caso da pessoa que estava lá, bem claro. A desagregação dava-se com a presença do Emerson. Então, eu falei para os jogadores, a responsabilidade agora é maior, né? Então, vai ser um sistema, e eu ainda disse ontem, o sistema é presidencialista, vocês têm hierarquia, têm que obedecer a hierarquia, todos vocês têm que se reportar dentro de campo ao treinador e fora de campo vocês vão se reportar diretamente ao Lumário Rodrigues e o Lumário vem conversar comigo. A princípio, Elísio, nós não vamos trazer nenhum executivo de futebol, nós não queremos mais executivo de futebol até o término da nossa gestão, né, que se termina agora no final de dezembro, né? Então, até o tempo da nossa gestão, nós não queremos executivo de futebol, porque pode vir com uma cultura diferente, pode criar algum problema. Então, o grupo está fechado, né? Quando eu digo fechado na tempo de futebol, que estamos unidos, o grupo está unido com a diretoria, assumiu um compromisso conosco, está todo mundo comprometido e compromissado com o projeto, né? Nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós temos que primeiro fazer a permanência, os 45 pontos, vamos lutar para isso, certo? E com os novos reforços que chegaram, então fortaleceu mais ainda a equipe e agora é só trabalhar, focar na competição e conquistar as vitórias para que realmente dê alegria para a nossa torcida. Ô, presidente, deixa eu fazer uma pergunta direta e reta. O senhor em algum momento sentiu-se refém do grupo de jogadores ou essa decisão de chamar, de conversar, de unir, o senhor está dando mais uma oportunidade para esse grupo? Eu não, Elísio, eu não me senti refém, não me sinto refém dos jogadores. Eu apenas, eu tenho uma equipe, nós montamos uma equipe. O futebol, Elísio, eu levo muito a forma de administrar o futebol
como eu administro o meu setor comercial aqui das minhas empresas. Sim. Eu tenho lá um gerente comercial e eu tenho lá os vendedores e o resto da sua equipe, promotores, supervisores, vendedores. É uma equipe. Sim. Então, se o grupo vem a mim, todos os jogadores vêm a mim, os meus vendedores, e me pedem para que eu não tire um determinado vendedor daquela equipe, eu vou obedecer, eu vou pedir a eles, a não ser que seja uma coisa muito grave, que traga que fira os princípios da empresa, aí sim, aí não tem acordo, e eu vou mostrar que não tem como, em decorrência da gravidade do assunto, o que não foi no CSA. Então, todo mundo tem que saber, uma equipe de futebol, você pode ter o melhor jogador do mundo, mas se não tiver uma equipe, se não tiver o coletivo, você não consegue o resultado. Então é preciso estar unido diretoria, é preciso estar unido jogadores e comissão técnica. Então naquele momento, ou em qualquer outro momento, quando 99% do grupo pede por determinada pessoa e eu não tenho motivos que pudesse, a não ser um rendimento técnico, mas eu não tenho nenhuma indisciplina, eu não tenho nenhum motivo para tirar esses jogadores, para justificar, né? Porque se fosse uma indisciplina, se fosse um caso assim de falta de respeito com a diretoria, com o próprio colega, com o treinador, aí sim nós teríamos tomado, independente do que o grupo, nós íamos mostrar para o grupo a gravidade do fato. Mas nesse caso, do Silvinho e do Nadson, né, eles estavam sendo, vamos dizer assim, em decorrência do número de jogadores que nós temos para aquela posição. E também parte também pelo rendimento. Mas se comprometeram, aí tem potencial para isso, se a gente motivar esses atletas, se eles assumirem o compromisso de melhorarem, lógico que eu acredito que terão recuperação e superarão todo esse fato. Potência, Melo. Eita, vou falar agora. Presidente, principalmente os amigos da imprensa, eu principalmente, eu tenho muitos amigos também jogador, e eu tive a oportunidade de conversar não foi com muito, mas com poucos jogadores, e aliás, 3 jogadores eu tive a oportunidade de conversar com alguns. E o jogador me disse o seguinte, falou o seguinte, é a coisa melhor que tem você trabalhar num ambiente prazeroso. E segundo eu tomei conhecimento, que eu não vou falar o nome do jogador, que após realmente essa reunião com o senhor, um dos jogadores conversou com todos os jogadores do CSA e prometeram retribuir, entendeu? Dentro de campo, cada um vai dar o dobro para retribuir essa maneira que o senhor tomou. E após eu vi uma imagem, inclusive, uma reunião, o senhor com todos os jogadores, pela forma que eu vi os jogadores, isso ficou fechado, isso vai ajudar psicologicamente a equipe também, presidente? Muito, muito, porque eu falo para você, todos esses sucessos que nós alcançamos dentro do CSA, não foi mérito só do Rafael, foi mérito de trabalho, mérito de equipe. Quando você tem uma equipe comprometida, quando você tem uma equipe motivada, quando você tem um ambiente de trabalho muito leve, prazeroso, inovador, isso melhora fantasticamente o resultado. É lógico que melhora muito a relação. É a mesma coisa, Potência, Elísio. Quando você está bem em casa, com a sua família, você está bem com sua esposa, com seus filhos, existe alegria, e todo mundo com saúde, você tem prazer de voltar para casa, você tem prazer de estar na sua casa, conversando. Então, a maior parte do nosso tempo, hoje é dentro do nosso trabalho. Então, se nós tivermos um ambiente bom, prazeroso. Se você tem um ambiente ruim de trabalho, é aquilo que a gente chama de relação de amor-rejeição. E nós não queremos isso dentro do CSA. É o mal necessário, né? É uma relação de amor-rejeição, ou seja, eu só vou trabalhar porque eu preciso, eu só vou para aquela miséria daquele lugar porque eu tenho que receber o dinheiro para pagar a escola do meu filho. Então não é assim, o dinheiro, ele não pode ser o principal motivo. O primeiro motivo é a satisfação.
Então, por isso que todos, você viu ontem o sorriso dos jogadores, a alegria, o ambiente leve, o ambiente saudável, e isso com certeza vai trazer bons frutos desse relacionamento. Ô presidente, para encerrar da minha parte, o torcedor azulino e alguns membros da imprensa, inclusive eu me incluo nele. Quem a gente comenta futebol, a gente tem que comentar, indiferente de cor de clube, seja lá o que for. Tem questionado muito o trabalho do professor Bruno Pivetti. Sabemos que ele é um profundo conhecedor de futebol, tem livros, etc. Mas eu não diria não é nem um resultado. A maneira que o CSA vem jogando, venceu o Londrina, mas ficou os questionamentos, as interrogações. Qual a sua visão? O senhor que vive o dia a dia, eu não vivo o dia a dia. Eu não tenho um contato. A gente analisa o jogo, mas a gente não vive o dia a dia. Como é que o senhor está observando esse trabalho do Bruno Pivetti, relacionamento dele? Porque você vem tendo semanas cheias. Essa é a terceira semana cheia na competição com o grupo de jogadores, presidente. Olha, ele é um estudioso, é um cara trabalhador, de bom relacionamento, é um gestor de pessoas, né? Ele tem um relacionamento maravilhoso com os atletas, de fácil comunicação, uma verbalização muito assim, fácil de ser entendido, né? É lógico que uma mudança de treinador, como a maioria da equipe vinha jogando com o Moza, mudou, né? Ele tem alguns estilos diferentes. O que nós temos que ter, Eliso, na minha ótica, é paciência. Como o futebol, ele é muito imediatista. Sim. Né? Sim. Então, isso você não pode. Se você demite um treinador com 5, 6 jogos, né, não dá tempo, não dá sequência, não dá as peças que ele precisa, né? Porque ele já pegou a equipe montada, a equipe que foi montada pelo Moza e não por ele. Por isso que eu gosto de início de projeto. Então a gente tem que ter paciência. Ele conhece, ele sabe o que é. Olha nisso. Veja o que acontece. Veja como as coisas são interessantes no futebol. O Bruno José, que está no Cruzeiro, sim, foi dispensado pelo Pastana e pelo Moza, porque não estava jogando no CSA, não jogava no CSA, nunca foi dada oportunidade, quando entrava era assim, daquele jeito. Então nós recebemos um contrato com o Bruno José, ele foi para o Brasil de Pelotas, fez um gol contra a gente, que foi um gol que nos prejudicou, nos tirou 2 pontos. E fez um jogo muito bom, e fez uma temporada muito boa pelo Brasil, viu? Muito boa, e hoje é o principal jogador do Cruzeiro. E por coincidência estão lá o Moza e o Pastana. É verdade. Né? Sim. Então olha como o futebol é. Aí a torcida ou alguém dizia, mas foi embora e ninguém deu... porque é isso. Então, na minha ótica e na sua, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é hoje o melhor treinador do futebol brasileiro? A equipe que melhor joga um futebol bonito, alegre, que enche os olhos de todo mundo. Hoje, na ótica e na mídia, o melhor treinador hoje é o Barbieri. Sim, Barbieri tá, exatamente. Inclusive, eu já falei disso aqui mais de uma vez. Que o Barbieri é aquele Barbieri que saiu do CSA, que nós criticamos tanto. Nós, inclusive, estamos me colocando. Que a gente critica, a gente faz a crítica em cima, ou o comentário em cima do que a gente vê. E vem fazendo um trabalho muito bom. Muito bom, excelente. Olha quanto tempo ele está no Bragantino. Sim. Sabe qual é o projeto? Porque eu converso muito, Elício, com os presidentes de clube, eu tenho boa relação, e é graças a essa relação que nós trouxemos o Iago, que nós trouxemos o Reinaldo, que nós trouxemos o Diva. Então, essa relação facilita fora de campo. Nós criamos uma comissão e vamos a Brasília, né, clubes da Série A e clubes da Série B, na qual me escolheram para ser o representante, né, do grupo lá com o deputado presidente Arthur Lira, para tratarmos sobre a medida provisória da lei de mandante, do mandante. Né? Então, são essas coisas que estreitam o relacionamento dentro do futebol, e é o que precisa ser feito. Então, na época que eu trouxe o Barbieri,
quando houve aquela pressão miserável da nossa torcida, tem que tirar, nós tiramos o cara e ele chegou para mim e disse o seguinte: presidente, tenha paciência, presidente, a nossa equipe vai encaixar, tenha paciência. Eu digo, mas Barbieri, a torcida, você vai chegar uma hora que não vai poder sair da rua. Olha lá o cara. O projeto do Red Bull, Elício, era ficar entre os 10 primeiros de 2020, entre os 10 primeiros, eu conversei isso com o CEO do Red Bull. Sim. 2021, ficar entre os 6 primeiros para disputar a Libertadores. E 2022 ser campeão brasileiro e lutar pelo título da Copa da Libertadores. Olha como é o projeto de médio e longo prazo, entendeu? Claro. Então, o Barbieri já está, o ano passado ficou entre os 10, hoje é o líder da competição, né, vencendo o Flamengo no Maracanã, vencendo o Palmeiras. Não tem adversário para ele, porque o time já encaixou, o treinador já está uma temporada lá, entendeu? Então isso é muito fundamental. Olha o caso do Náutico aí, o Náutico está bem, ele manteve praticamente a mesma equipe e manteve a comissão técnica. Sim, foi. E esteve na zona de rebaixamento muito tempo, salvou-se nas 2 últimas rodadas. Ano passado foi. Manteve a comissão técnica e está tirando fruto, é o líder da competição, com um aproveitamento fantástico, 6 jogos, 16 pontos, quer dizer, praticamente já garantiu a permanência, porque não tem como não garantir, né, e poderá alcançar coisa maior. Então, é por isso que eu digo, independente nós trouxemos as peças, agora o Bruno tem que encaixar e começar, né, a partir daqui, da frente, a gente começar a ter um bom resultado, ganhar os jogos convencendo, porque nós não somos crianças, nós sabemos que o jogo contra o Londrina nós ganhamos, mas tomamos um pouco miserável. Foi. Né? Foi. Né? Então agora é começar a fazer bons jogos com a chegada desses jogadores aí. Ele tem agora muitos jogadores na mão dele. Nós temos uma defesa muito boa, meio de campo, temos muitas peças para serem trocadas e utilizadas no meio para frente. Por isso que eu acredito e nós estamos o treinador, nós não pensamos em hipótese nenhuma mudar do treinador, porque isso traz um prejuízo muito grande. Então nós vamos embora e vai dar certo. Duas coisas ficou bem claro para mim nesse bate-papo. Eu não chamo de entrevista. Bate-papo. Eu gosto de bate-papo. Uma coisa para mim ficou bem claro, mesmo os jogadores tendo ficado, estou falando em relação ao Silvio e o Nadson, o grupo está fechado, como mostraram isso bem claro ontem, com a direção. Ficou bem claro para mim o que o senhor falou. Não significa dizer que se não renderem, não serão desligados. Esse é um ponto. Outra coisa, o Barbieri está recebendo agora material humano. Barbieri não, desculpe. O Bruno Pivetti. E a direção vai esperar que saiam os resultados. É isso, presidente. Resumindo. Exatamente. Tem as peças, né? As peças foram solicitadas, nós contratamos os jogadores que nós entendíamos, nós de fora, que havia necessidade, né? Nós trouxemos um camisa 10, que é o Cajá, nós temos o Iron, que ainda não rendeu o que sabe jogar, o que fez ele o ano passado na Chapecoense, jogando ali por dentro, né? Ele jogando ali por dentro, então o Bruno já começou a trazer ele para a posição dele certa. Nós temos aí no Natos, que deverá voltar muito motivado e deverá ser será de muita utilidade, já que o ano passado ele fez uma bela competição. Nós temos 3 jogadores de extremo que nós trouxemos, o Iago, o Reinaldo, né? E ele começou a botar o Yuri Castilho também jogando pelo lado direito. Então isso tem o próprio Silvinho, tem o Marcos Túlio, então tem o Dudu que chegou, que é um jogador de muita força lá no ataque, onde está a fazer com o Della Torre. Então a equipe está montada. Então tem o Yuri que chegou também, que é um belo jogador, que pode fazer ali
o primeiro volante Então ele tem várias peças onde ele possa realmente mexer e trazer um bom resultado. Então por isso que eu acredito e confio muito tanto na comissão técnica como nos atletas. Ô presidente, para encerrar, até porque esse bate-papo a hora já se foi, já são 13 horas, mais 56 minutos, qual a mensagem que o senhor dá para o torcedor do Centro Esportivo Alagoano? Porque o torcedor, como qualquer clube, vive de resultados. Quer dizer, o time já tem que... Já domingo, já tá aí o Cruzeiro, né? Já vem aí o Cruzeiro e o torcedor quer os resultados. Quer os resultados, né? Alguns acham que é um furacão lá no CSA. Reitero, eu não vivo o dia a dia do clube. Por isso não posso omitir minha opinião nesse sentido. Qual é a mensagem que o senhor dá para a grande massa azulina, para a Águia Azul do Mutange? Elísio, é união. União, confiar, ninguém erra porque quer errar, né? Não conheço ninguém que saia de casa, né? Hoje eu vou errar, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, todo mundo sai com a intenção de acertar. É porque as pessoas olham mais os erros do que os acertos, né? O brasileiro é interessante, você faz 9 coisas boas, você faz uma errada, mas se conhece pelo teu erro. Então, o que a torcida tem que ter é paciência, é aplaudir, incentivar. Nós estamos numa competição muito difícil, o CSA, a gente se acostumou já a lutar por acesso, né? Há bem pouco tempo atrás, alguns dias atrás, nós ganhamos o título, o 40º título, né? Então tem que se olhar tudo isso, tem que se olhar o trabalho. Você não consegue pensar num resultado bom se você não tiver uma maturação, se não tiver uma paciência, uma experiência. Então, futebol é assim, você ganha, você perde, você ganha, você perde. É assim, agora chegando sempre naqueles objetivos que nós queremos. Então, a mensagem que eu digo é que tenha paciência e que incentive que estamos trabalhando para fechar o ano com fé em Deus com saldo positivo. Ô, presidente, vou fazer uma pergunta que chegou agora, porque eu estava até precisando de falar. Como eu não escrevo o que eu vou falar, eu confio na memória do velho. Eu confio na... Não, mas eu estou à vontade. Eu confio na memória do velho e no meu diploma. minha vozinha. Ô, meu filho, você já conseguiu o diploma? Eu digo, já, vovó, tenha calma. Ô, presidente, um grupo de conselheiros, isso aí não foi Raimundo que disse, não está na fala dele, mas são coisas que saem nas redes sociais. Que um grupo de conselheiros estariam pressionando a atual direção, no caso o senhor, para comprar o Nelson. Tem alguma verdade nisso? Isso é fake news? O que é que se passa nesse sentido? Não, em momento algum eu fui pressionado a comprar o Nelson Feijó. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi algumas pessoas do conselho sugeriu que seria mais prático comprar o Nelson Feijó. Aí eu falei que não. Que a minha posição sempre foi contrária, sempre foi construir um CT. E o Nelson Feijó seria só para abrigar o profissional, né? Mas se eu chegasse para você e dizer, foi pressionado para comprar, até porque poderia vir a pressão qual é a pressão de um pneu aí? Se cabe 30 libras, botar 300, eu não abro. Eu sou o presidente do executivo, então o meu compromisso com a minha torcida e o meu compromisso com a minha consciência é construir o CT para o CSA, aonde nós compramos um terreno, né, que é 5 vezes maior que o Nelson Feijó, né? Então nós vamos, durante esses próximos 6 meses que nós temos, vamos agilizar as obras, né? E a próxima diretoria, com fé em Deus, concluir o Nelson Feijó. Agora, pressão mesmo, não, isso não é verdade. Houve, sim, sugestão, que seria bom, melhor comprar o Nelson Feijó, que já está pronto, alguma coisa e tal, mas eu sempre fui contra. Ô, presidente, é porque as perguntas vão chegando aqui no WhatsApp.
O senhor e o Raimundo Tavares sempre foram amigos. Inclusive, quem convenceu o Rafael Tenório a ser presidente do CSA... Foi Raimundo. Até onde eu saiba, foi o Raimundo. Foi ele mesmo. E aí, esse modelo diferente de gestão, a saída do Raimundo. A amizade de vocês fica arranhada? Vai esperar a poeira baixar um pouco? Qual é a sua visão? Não, o presidente Raimundo Tavares, ele é o presidente do conselho e eu sou o presidente do executivo. Então, dentro da instituição, nós temos que ter uma boa relação, né? Uma relação institucional. E nós vamos manter, da minha parte, eu vou sempre manter e vou sempre me reportar ao presidente do conselho e ao conselho fiscal, né, de uma maneira institucional. O que for ter que ser cumprido, que ser justificado, né, isso nós vamos continuar fazendo. Né? Todas as solicitações que o presidente Raimundo Tavares solicitar ao executivo, nós vamos prestar as informações, nós vamos fazer qualquer tipo de esclarecimento, tanto ao presidente Raimundo Tavares quanto ao Conselho Fiscal. Esse é o relacionamento que nós teremos daqui para frente, um relacionamento institucional enquanto estivermos dentro da mesma instituição. Na fala do Raimundo que eu vi, essa questão de prorrogação, que eu pensei que estava mais próximo de acontecer, não acontecerá mais. Aí eu pergunto, em relação ao CT, como é que vai ser? O senhor vai acelerar para em dezembro, quando chegar o fim do seu mandato, estar o mais avançado possível? Qual a sua posição? Nós vamos continuar, nós sabemos, né, após a declaração do que o presidente Raimundo Tavares falou, né, nós vamos continuar, né, é uma pena que chegou o inverno, né, mas a terraplanagem já está praticamente pronta, né, eu acho que já está uns 80%, 90% pronta. Logo em seguida já houve a compra de muitos materiais, de tubulação, de fio, um monte de coisa. Está tudo pronto, nós já pagamos 20% para a empresa que vai construir os campos. Nós vamos dar seguimento, né? Aí sim, quando terminar o nosso mandato, eu até lá na frente eu vou perguntar ao presidente, através de ofício, quando serão as eleições do clube, porque eu acho interessante que seja antes do dia 31 de dezembro, para que o presidente eleito ele possa, de uma forma muito transparente, ele possa ir para o clube, para que a gente possa fazer a transição do mandato, né, para que ele vá vendo, tomando conhecimento das coisas, sabendo como é que está. Né? Então é muito interessante que seja isso. Eu inclusive acharia e sugiro que essa eleição fosse pelo menos até novembro, porque aí daria 30 dias para que o futuro presidente pudesse estar dentro do clube, vendo, acompanhando, já que a questão de balanços e prestação de conta, tudo isso será de responsabilidade minha até o dia 31, mas poderia fazer essa eleição antes e o futuro presidente assumir no dia 1º de janeiro de 2022 e dar continuidade à construção do CT, dar continuidade a ter realmente o conhecimento, o dia a dia do clube, para que quando a pessoa que vai, se for chegar, se não for uma pessoa que esteja no dia a dia, vai ter uma certa dificuldade, né, de estar sempre depois de estar perguntando as coisas. Estando lá, ficará bem mais fácil de dar continuidade ao trabalho. As perguntas vão chegando aqui, aí não são nem mais minhas, já é do torcedor. Eu respeito muito o torcedor porque... É correto. Razão. É a razão maior do clube. Do clube, exatamente. Acima do Rafael Tenório, do Raimundo, do próprio torcedor está a instituição CSA. O senhor concorda com isso, presidente? Eu não entendi. Acima do senhor, acima do presidente Raimundo, está a instituição CSA. É isso? Sim. Nós vamos passar. Eu, logo
logo, logo eu serei ex-presidente, né? E vou continuar sendo sempre CSA. Mas se me entendi, quando eu entendi e decidi, eu optei a torcer pelo meu clube. Então eu tenho lá, o clube é um clube que já centenário, né? São 107 e 108 108. 108. Vai completar agora, né? Não, 109 em setembro. É. 109. 108 vai para 109 agora. Não, nós estamos em 21, Cristão. 13 com 8 dá 21. É mesmo, porque eu tô azul. É porque esse menino, ele não fez a tabuada não, esqueça. Então, nós vamos completar 108 anos. Então, nós temos que pensar na instituição. Então, a mesma coisa, Elísio. O homem não pode deixar um cargo, ou o poder, ou o dinheiro ser maior que ele. Não é o meu caso. Então, o CSA está acima de mim. Primeiro é a instituição. Então, a instituição, ela é acima de todos. Então eu concordo plenamente e por isso que nós estamos fazendo isso, pela instituição, lógico, e pelo clube que nós amamos, né, que é o CSA. 2 perguntas para eu encerrar e se o Potter tiver alguma coisa a mais. Já estouramos o horário, né, Diogo? Até 5 horas a gente tá aqui. Não, tem jogo hoje. Tem jogo, né? Tem de CRB. Tem jogo hoje. Abre de 15 horas de TV. Presidente, 2 perguntas direta e reta. Primeira pergunta é a Liliane Rosa Nunes. Ela que está perguntando. Se o CSA, porventura, perder do Cruzeiro, porque o jogo tem vitória, empate e derrota. Segunda-feira o senhor demite o Pivete? Não, de hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma nós vamos trocar de treinador. Nós só vamos trocar de treinador se nós entendermos que realmente a culpa é do treinador, né? Mas não é pelo fato de perder um jogo. Nós vamos para o jogo, se perder eu vou demitir o treinador, em hipótese nenhuma. Eu não sou de troca, eu sou homem de médio e longo prazo, projeto de médio e longo prazo. Então, o Pivete chegou agora, tem 45 dias, eu acho, dentro do clube, então eu não posso pensar dessa forma. Chegou aqui, pegou Covid, passou 15 dias. Então, completamente não farei isso de jeito nenhum. Nós vamos manter nossa comissão técnica. Eu confio na comissão técnica e nós vamos fazer um jogo com fé em Deus bom e buscar a vitória contra o Cruzeiro e buscar lá na frente, fazer os nossos pontos. A minha última pergunta, e essa é a última mesmo, torcedor, desculpe, viu? Eu sei que tem muitas perguntas, porque você não vai nem transmitir o jogo do CRB. São muitas perguntas. Presidente, CRB joga que horas hoje? 4h30, mas abre de 3h30 a jornada. Mas é contra quem? É aqui em Maceió? É contra o Havaí lá em Santa Catarina. Catarina. Lá em Santa Catarina. Vai lá, Lides, faça a sua. Presidente, a minha última pergunta. Em novembro, o senhor está sugerindo a eleição para novembro. O presidente Rafael Tenório, o grupo, porque tem um grupo que, isso é normal, tem um grupo que lhe apoia e tem um grupo que quer que o senhor vá para a baixa da égua. Estou sendo bem sincero. E comigo não é diferente, não. Tem gente aqui que me elogia, tem gente que manda eu pra ponte que caiu. Eu não vou, é claro. Né? Claro. Mas é assim mesmo. Eu respeito todo mundo. Mas eu pra ir pra lá, eu preciso da égua. Ô, presidente, em novembro... Como é que eu vou pra baixa se eu não levar a égua? Eu vou nada. Isso é brincadeira. Eu saía do Mutange, ali em frente ao Hospital Zé Lopes, para ir buscar um pacote de pão, que tinha um mestre de uma padaria que me dava um pacote de pão 10 horas da noite, quando saía a primeira fornalha do pão. Eu ia buscar na padaria Capricho, ali onde é a antiga, atrás do Colégio Estadual de Alagoas, lembra? Lembro. Lembrado, é uma puxada boa. Imagine um caba magro, que eu era mais magro do que eu. Se fosse hoje, eu era filho do Potência. eu era um Potência miudinho. O caba sair do Mutange a pé, correndo, passando pelo Bom Passo, indo pro centro, buscava 2 pacotes de pães e voltava correndo, chegava em casa suado, era novinho, magrinho,
deixava os pacotes de pão e ia tomar um banho no chafariz. Chafariz, é. Era o chafariz. Chafariz, né? Tomar um banho no chafariz. E depois ia comer um pão e dormir. Tu acha que... Tu vai pra baixo da água sem a égua. Pra eu ir pra baixo sem a égua, vou nada. Ô, presidente, em novembro, o senhor está sugerindo fazer a eleição em novembro. O grupo que está mais próximo do senhor vai lançar algum candidato? Ou o senhor não pensou nisso ainda? Eu não sei quem são o meu grupo. Eu nem sei se tenho. Nem sabe, não né? Posso dizer. Eu não posso dizer a você, ó, eu tenho um grupo que me apoia. Não sei. Eu acho que eu vou plagiar. Eu vou plagiar aquela frase do Fernando Collor. Sim. Não me abandonem. Pode ter, Severo, tem mais alguma coisa? Tem não. O que eu tenho é dizer o seguinte, Elis. Agradecer o presidente, porque o presidente tem uma coisa que é impressionante. Na hora da alegria, da euforia, entendeu? Do carnaval, o presidente atende a gente com a mesma gentileza. E na hora difícil, na hora dos problemas, o presidente não corre. Na hora do vendaval. É do vendaval. O presidente, na hora da alegria, ele está presente e na hora do vendaval, ele não foge. Parabéns, presidente, que papai do céu lhe proteja. Rafael, um abraço, viu? Alguma coisa que queira acrescentar? Tem mais? Não. Hoje já falou tudo, né? Tá bom, um abraço. Muito obrigado, viu? Outro, fiquem com Deus. Tá legal. Muito bem, tá aí o Aí. Rafael. Se a gente fosse fazer todas as perguntas, Aí né? é Aí verdade, só saía pra semana, né? Pra semana, Porque tem muitas exatamente. perguntas. Agora Muito bem, Paulo Tercemelo, Oi. já estouramos todos os horários. São 14 horas 13 minutos. As últimas do Azulão, por As favor. últimas do Centro Esportivo Alagoano, eles que faz um trabalho hoje à tarde, né? Faz um trabalho visando realmente esse jogo diante da equipe do Cruzeiro. Amanhã tem um trabalhozinho também, entra em regime de concentração. No domingo, o jogo diante da equipe do ex-técnico do time do Cruzeiro. E vamos torcer que dê tudo certo. Do Moza, né? Que o Nadson... e Cruzeiro o Silvinho venceu ontem, viu? Venceu 2-1. Venceu o Vasco. O jogo. De virada, viu? De virada. Que possa, inclusive, acabar com tudo isso e ver o CSA numa alegria Rainha Merece. Muito bem, e o Diogo tá louco pra ir pra casa almoçar pra voltar. Vai, bate e volta, porque abre a jornada às 15 horas e 30 minutos. Daqui a pouco tem CRB, Avaí CRB, melhor dizendo. Às 16 horas e 30, a narração será de Tony Santos, Walter do Vale comenta e o nosso Luciano a partir das 15 horas e 30 minutos, tá bom? Trabalhamos em nome de Compre Mais Objetiva Distribuidora Verdes Mares, Água Mineral Verdes Mares, Pitu Mania do Brasileiro, Pizzaria Saborella, Big Madeira, Pit Stop Delivery, Água de Coco Alagoana, Jonathan Móveis e Eletros, DHB Militar, Churrascaria Bissegril, Dona Valmira, tudo em um só lugar, presentes, casa e bebê. É na Dona Valmira e Carajás. Tá barato, tá na mão, tá na Carajás. O melhor da vida, você constrói. Está no ar, no campo do seu rádio. Olha, essa entrevista vai ficar colada no canal, viu? No colé editadazinha, só a entrevista. Tá? Vai estar no canal Maceió Esportes. Tá bom? Maceió Esportes vai ter especificamente esse... Eu chamo de bater... Sabia que eu não gosto de entrevistar? Eu nunca gostei, ó. Eu gosto de conversar com o povo. Aí na conversa, o cara pensa que eu tô conversando, eu faço a pergunta. Olha, fica todos a paz de Cristo Jesus, tá bom? Mais futebol daqui a pouco com o jogo Avaí CRB. Abra seu coração, não esqueça, somente Ele, não há outro, somente Jesus Cristo é o Senhor. Boa tarde. Bate-bola da 1020 no campo do seu rádio.